Vocês sabiam que a Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais sangrentos e traumáticos da história, esconde segredos que quase ninguém conhece? Pois é, meus amigos, por trás das imagens que já vimos em filmes e livros, existem fatos bizarros e chocantes que podem mudar completamente a maneira como vocês veem esse período da história. Então, fiquem comigo até o final, pois hoje vamos mergulhar fundo no pântano vietnamita para desvendar algumas das curiosidades mais surpreendentes sobre a Guerra do Vietnã. Preparem-se, pois a situação foi intensa e cheia de reviravoltas. A primeira parada nesta jornada fascinante ao âmago da Guerra do Vietnã é no subsolo. Durante o conflito, os Vietcongues, guerrilheiros do Vietnã do Norte, criaram uma rede de túneis tão extensa que faria qualquer formigueiro parecer diminuto. Esses túneis eram complexos, com vários níveis de profundidade, equipados com armadilhas letais, e abrigavam de tudo: cozinhas, hospitais, escolas, centros de comando. Alguns desses túneis chegavam a ter mais de 100 quilômetros de extensão, e a maioria dos soldados americanos nunca sabia exatamente onde estavam, o que causava grande pânico. Os Vietcongues utilizavam os túneis para se infiltrar por trás das linhas inimigas, lançar emboscadas, plantar explosivos e depois desaparecer novamente, como se a terra os tivesse engolido. Era uma estratégia militar engenhosa, que deixava os americanos completamente desorientados e desmoralizados. Se os túneis já pareciam sinistros, prepare-se, pois a próxima revelação é ainda mais perturbadora. Vamos abordar uma das armas mais devastadoras empregadas na Guerra do Vietnã: o agente laranja. O agente laranja era um herbicida utilizado pelos Estados Unidos com o objetivo de destruir a vegetação densa das selvas, privando os Vietcongues de cobertura. Contudo, o que deveria ser uma estratégia militar precisa transformou-se em uma das maiores tragédias ambientais e humanas da história. A devastação foi colossal. Os Estados Unidos despejaram milhões de litros de agente laranja sobre o Vietnã, como se estivessem regando um jardim, sem considerar as consequências. O agente laranja continha uma substância altamente tóxica chamada dioxina, que contaminou o solo, a água e o ar do Vietnã, deixando um rastro de destruição. Milhões de pessoas foram expostas a essa substância, incluindo civis inocentes, que sofreram as consequências por décadas. As consequências foram devastadoras: câncer, deficiências físicas, problemas genéticos, má formação congênita em crianças. A lista é interminável. Gerações inteiras foram afetadas por esse veneno, e os efeitos ainda são sentidos até hoje. O agente laranja é a prova de que as cicatrizes da guerra podem levar décadas, até séculos, para desaparecer. A memória dessa tragédia permanece viva. Quando pensamos na Guerra do Vietnã, é quase impossível não visualizar aqueles helicópteros imponentes cortando os céus e desembarcando soldados no meio da selva. Esses helicópteros, com suas hélices ruidosas, tornaram-se uma visão icônica e um som inconfundível do conflito. Os helicópteros se tornaram um símbolo desse conflito, e não foi por acaso. Eles representavam a mobilidade e a capacidade de resposta rápida das forças americanas. Eles revolucionaram a maneira de conduzir a guerra e alteraram o curso da história. Antes deles, a guerra era travada de maneira muito mais estática. Mas o papel dos helicópteros na Guerra do Vietnã vai muito além do transporte de tropas. Eles eram verdadeiros coringas no campo de batalha. Eles foram utilizados em praticamente todas as frentes de batalha, atuando como verdadeiros coringas nas mãos dos Estados Unidos, desde missões de ataque até evacuações de emergência. Os helicópteros permitiam que os americanos levassem a luta para qualquer lugar, a qualquer hora, independentemente do terreno acidentado ou da falta de estradas. Isso proporcionou uma vantagem estratégica imensa. Eles eram utilizados em missões de reconhecimento para identificar posições inimigas e guiar ataques aéreos.
A capacidade de observar o campo de batalha de cima era inestimável. Eram utilizados para transportar suprimentos, munição e tudo o que fosse necessário para manter as tropas em combate, e evacuar soldados feridos em meio ao fogo cruzado. A rapidez com que podiam retirar os feridos salvou inúmeras vidas. E claro, também eram utilizados como armas mortais, equipados com metralhadoras, foguetes e mísseis, capazes de causar destruição massiva, capazes de transformar a selva em um inferno em questão de segundos. A devastação que causavam era imensa. Os helicópteros americanos eram tão temidos que os Vietcongues os chamavam de anjos da morte. Esse apelido refletia o terror que essas máquinas voadoras inspiravam. Costumamos pensar na guerra como algo que ocorre apenas nos campos de batalha, não é? Soldados lutando, tiros, explosões. Contudo, a verdade é que existe outra guerra, tão ou mais importante, que acontece longe das trincheiras. A guerra pela opinião pública. E na Guerra do Vietnã, essa guerra teve um papel decisivo. No início, os Estados Unidos contavam com o apoio da maioria da população americana. A propaganda governamental retratava a guerra como uma luta necessária contra o comunismo. Mas, com o passar do tempo, a guerra foi se revelando cada vez mais brutal, sangrenta e, principalmente, sem um fim à vista. As promessas de uma vitória rápida se desvaneceram. As imagens da guerra, que antes eram censuradas, começaram a chegar aos lares americanos através da televisão. As cenas de violência e destruição eram transmitidas diariamente. E o que as pessoas viam não eram heróis vitoriosos, mas sim jovens soldados, muitas vezes adolescentes, mutilados, traumatizados e mortos em um país distante, por uma causa que muitos já não conseguiam compreender. A realidade da guerra estava exposta. A cobertura da mídia, cada vez mais crítica e independente, também contribuiu para mudar a opinião pública. Jornalistas no campo de batalha mostravam a verdade nua e crua. A guerra se tornou insustentável para os Estados Unidos. Os soldados estavam desmoralizados. A opinião pública era contra a guerra e o governo americano se viu obrigado a negociar um acordo de paz com o Vietnã do Norte. As manifestações anti-guerra se intensificaram, com milhões de americanos indo às ruas para protestar. A pressão sobre o governo aumentava a cada dia. A guerra se tornou insustentável para os Estados Unidos. Os soldados estavam desmoralizados, a opinião pública era contra a guerra, e o governo americano se viu obrigado a negociar um acordo de paz com o Vietnã do Norte. A opinião pública, moldada pela mídia e pelos protestos, teve um papel crucial em mudar o rumo da guerra. A Guerra do Vietnã nos mostrou que a batalha pela mente e pelo coração das pessoas pode ser tão decisiva quanto a batalha no campo de guerra. Já observamos neste vídeo que a Guerra do Vietnã foi um conflito brutal, desumano e repleto de nuances. Contudo, em meio a tantas atrocidades, também testemunhamos atos extraordinários de coragem, determinação e, acima de tudo, resistência. E quando falamos em resistência na Guerra do Vietnã, não podemos deixar de mencionar a força inabalável do povo vietnamita. Enfrentando a maior potência militar do mundo, os vietnamitas lutaram com unhas e dentes para defender sua terra, sua cultura e sua liberdade. O Vietnã foi bombardeado, envenenado, invadido e, mesmo assim, nunca se rendeu. A resistência vietnamita transcendeu o campo de batalha. As mulheres desempenharam um papel crucial na resistência, atuando como espiãs, mensageiras, enfermeiras e até combatentes. A história da resistência vietnamita é uma lição de coragem, persistência e amor à pátria. A Guerra do Vietnã foi um daqueles eventos históricos que definiram uma era, uma narrativa repleta de reviravoltas, controvérsias, tragédias e lições que ressoam até os dias de hoje. E o mais impressionante é que, por trás dos livros de história,
Existem muitos segredos ocultos, aguardando para serem desvendados. O que exploramos aqui hoje foi apenas a ponta do iceberg. A Guerra do Vietnã não se resume apenas a batalhas, armamentos e estratégias militares. É uma história sobre pessoas, sobre escolhas difíceis, sobre os limites da crueldade humana, mas também sobre a força do espírito humano, a capacidade de resistir e lutar por aquilo em que acreditamos. Se você adquiriu novos conhecimentos hoje e ficou impressionado, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Comente abaixo o que mais você gostaria de saber sobre a Guerra do Vietnã ou outro tema histórico. Até a próxima!